Olá, tudo bem? Muito bom encontrar com você mais uma vez para termos hoje a aula 2 do curso de formação em psicanálise aqui na Unicad com o selo do MEC. É muito bom estarmos juntos para compartilhar conhecimento a respeito dessa formação maravilhosa que é a psicanálise. Vamos lá então ver o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá. Hoje então nós estamos na aula 2. Vamos iniciar essa aula aqui, eu, direto de Ouro Preto, você aí na sua casa, na sua cidade, fazendo essa aula. Peço a você bastante atenção, concentração, que você esteja com o seu material em mãos e que possa fazer anotações de tudo que vamos falar hoje. Quais serão os conteúdos da nossa aula? Primeiro, vamos iniciar com uma retomada da aula um. Você já viu a aula um, já pegou o material, já estudou, viu os conteúdos auxiliares. Nós vamos apenas retomar alguns conceitos importantes para que você possa também fixá-los. Depois vamos falar sobre os objetivos da psicanálise. Na aula um falamos dos objetivos do nosso curso. Aqui vamos falar diretamente sobre os objetivos da psicanálise, aquilo que o profissional vai fazer, qual é a finalidade da psicanálise. E vamos adentrar a conceitos fundamentais. Vamos falar de pulsões, vamos relembrar a primeira tópica, como falamos na aula um, vamos falar na segunda tópica e também sobre mecanismos de defesa. Vamos lá? Na aula um, nós falamos sobre o conceito de psicanálise. Esse módulo é um módulo de introdução. Então, é muito importante que nós venhamos compreender o que é a psicanálise. Quando falamos da psicanálise na aula um, falamos da psicanálise sustentada naquele tripé. A ciência humana, que é um sistema teórico, a ciência humana, que é uma ciência, que é uma prática, e é também uma formação. Então, nós mergulhamos um pouco naquele conceito sobre a prática da psicanálise, o método psicanalítico desenvolvido por Freud. Vamos lembrar esse conceito? Ele é muito importante. A psicanálise como método, então, é esse método terapêutico criado por Freud, empregado em casos de neurose e psicose, que consiste fundamentalmente na interpretação por um psicanalista dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações livres e na transferência. Por que um método terapêutico, então? Porque ele visa a cura. Freud visava a cura de pessoas que sofriam de neuroses e psicoses, que são o quê? Problemas que afetam a saúde mental. Essas pessoas vinham a Freud com essas doenças, vamos assim dizer, com esses problemas, com esses transtornos da saúde mental. E o objetivo da psicanálise, então, é exercitar um procedimento que vai ser feito por um psicanalista, um profissional, em função de um indivíduo que tem tais e tais sintomas. Para quê? Para que esse indivíduo venha a se curar. O psicanalista, ele precisa de quê? De interpretar os conteúdos que o indivíduo traz para ele. Esse é o método. Através da associação livre e da transferência, o indivíduo vai trazer ao psicanalista conteúdos que para ele são inconscientes. O psicanalista, ele vai captar esses conteúdos através da fala do paciente. Nós falamos muito na primeira aula sobre a associação livre. Falamos muito sobre a importância da fala e sobre a importância da escuta. A fala livre, sem julgamentos, pelo paciente e a escuta clara, sem julgamentos, do psicanalista. Nesse encontro se forma o paranalítico, se forma essa relação necessária e ocorre o processo da transferência. Como que é isso? É importante nós falarmos sobre isso hoje. A transferência, ela vai acontecer de maneira que o psicanalista vai perceber ali, naquele momento do setting terapêutico, naquele momento da fala do indivíduo que está com sintoma, que está com dor daquele paciente, que esse paciente ele vai reproduzir, lançar sobre o seu analista comportamentos, palavras, situações, ele vai reproduzir aquilo sobre o seu psicanalista. A ideia de transferência nos dá essa ideia de pegar algo de um lugar
e deslocar, levar para outro, transferir. E assim é. O paciente ele está vivendo uma dor, está vivendo uma dificuldade, está vivendo um problema que se manifesta em algum sintoma. No inconsciente dele estão escondidas respostas, estão escondidos motivos para que isso esteja acontecendo. Então, no local da análise, ali naquele momento em que ele fala livremente, em que ele conta um sonho, em que ele fala algo e depois desfala, ou seja, ele pode cometer ali um ato falho, um lapso, ele está trazendo do seu inconsciente algo que o analista, o psicanalista vai perceber e vai trazer à consciência dele, intervindo com uma pergunta sutil, com um pedido de uma nova explicação, com uma nova fala. O psicanalista vai perceber essa transferência. E aí, nesse momento, ele vai poder intervir. O paciente, então, ele repete em análise um comportamento, uma forma de ser, uma forma de agir, que ele vive cotidianamente. Esse é um exemplo clássico que eu posso dar para vocês hoje. Talvez no momento de intervenção do psicanalista, ele faz uma pergunta que deixa o indivíduo ali irritado, um pouco agressivo na sua resposta. Ele tem um rompante de ter sido contrariado. Nesse momento, ele pode estar transferindo um comportamento seu, que é o comportamento de manifestar agressividade ao ser contrariado, dentro do local da terapia. Algo que ele faz, algo que ele vive, ele está trazendo. Aí é o momento também do psicanalista, com sutileza, inteligência, sabedoria, interferir. Interferir, não. As palavras são muito parecidas. Nós não interferimos, nós vamos intervir, na verdade, né? Ele intervir ali com uma fala, com uma pergunta, com um pedido de esclarecimento. Mesmo que em algumas vezes, e não são poucas, o analisando, ele sai daquele momento ali da terapia, daquele momento da sua sessão, chateado ou irritado, ou com coisas ali o incomodando para que ele possa pensar. Essa estranheza do que é natural, do que é normal, é parte da análise. Porque o objetivo da análise, do método, é justamente adentrar o inconsciente, retirar lá do fundo do oceano situações que estão ali trazendo prejuízo, memórias, formas de agir que são repetidas e que muitas vezes a pessoa nem sabe por que age daquela forma. Mas ela precisa estranhar aquilo que é natural para ela, para que ela possa ter e trazer ideias claras sobre si mesma. Uma outra forma, né, de nós enxergarmos a transferência é perceber a necessidade da pessoa relembrar através da sua fala de situações de sofrimento, conteúdos inconscientes por vezes que foram esquecidos, vão ser trazidos à tona, vão ser lembrados em análise. Então ali o analista ele pode ser encontrado, pode ser visto como uma figura de pai, uma figura de mãe. E nesse exemplo dessa transferência, da transferência de sentimentos, pode acontecer de até mesmo o indivíduo ele se irritar constantemente com o seu analista, ou também pode acontecer dele se abrir prontamente. Se ele identifica o analista, se ele transfere para o analista os seus sentimentos, os seus afetos em relação aos seus pais, o que ele sente em relação aos pais, ele vai sentir em relação ao analista. Isso pode facilitar o caminho da análise, ou isso pode prejudicar o caminho da análise. Então, cabe a quem? Ao profissional psicanalista, ele compreender esses caminhos de transferência. Sendo que o próprio psicanalista também é um ser humano com todos os seus sentimentos, todo o seu inconsciente em ação, mas naquele momento ali, principalmente com a sua escuta ativa, com a sua atenção flutuante, buscando pensar, retirar tudo aquilo que é inconsciente, pode estar ali entre as falas, os sonhos, entre as piadas que o seu analisando faz e assim ajudá-lo a retirar do seu inconsciente essas coisas e trazer para análise, trazer para interpretação, para que haja então cura. O profissional da psicanálise, ele precisa estar então preparado para esse tipo de situação.
O preparo prático e acadêmico é essencial. Nós aqui estamos no preparo acadêmico. Quando trago exemplos para vocês, vocês estão tendo um vislumbre da prática. Mas a psicanálise ela vai se fazer então sobre o conhecimento teórico, a supervisão e análise pessoal. Conhecimento teórico você tem aqui nas aulas, nos livros, nos documentários. A análise pessoal é você se permitir ser analisado por um psicanalista. Você se abrir e estar na cadeira do analisando antes de estar na cadeira do psicanalista. E por fim, a supervisão, que é a necessidade também de que quando você for clinicar, quando você for atender alguém em seu posto, você, enfim, ter um psicanalista mais experiente, que tem uma maior gama de experiência, para que possa te ajudar, te auxiliar, te instruir nos seus primeiros atendimentos. Isso é muito importante para que você seja um profissional melhor, um profissional diferenciado. Freud dizia que a psicanálise é a cura pelo amor. Isso é algo incrível e maravilhoso para nós que amamos pessoas. É impossível você ser um profissional da psicanálise sem amar as pessoas. E as pessoas, elas são muitas vezes complicadas, contraditórias. Esse amor, então, ele passa por duas partes. Passa primeiro por você amar a você mesmo e ensinar aquele indivíduo a se amar. Não somente as suas partes reluzentes, brilhantes, mas também as suas sombras, as suas dificuldades, os seus desejos escondidos, as suas situações traumáticas, aqueles seus defeitos, vamos assim dizer, que é como nós enxergamos as nossas dificuldades. Ensinar a pessoa a compreender essas coisas, para que ela possa, enfim, ter uma vida mais madura, uma vida emocional mais tranquila, para que ela possa ter mesmo paz. E outra forma também de entender a psicanálise como cura pelo amor é justamente nós, como psicanalistas, sermos essas pessoas que acolhem aquele que sofre psiquicamente. A psicanálise, ela dá voz à pessoa que está sofrendo. A psicanálise, ela dá voz àquele que, por vezes, passa por sintomas terríveis como a ansiedade, como a depressão, aqueles que estão passando por processos de luto, aqueles que estão sofrendo perdas, e a psicanálise ela dá voz à pessoa para que ela possa o quê? Para que ela possa falar e transformar aquela sua angústia nesse ambiente da análise, nesse ambiente, enfim, a pessoa pode ser quem ela é. Ela precisa de encontrar essa segurança no psicanalista. O paciente pode ser ele mesmo, com todas as luzes e com todas as sombras que ele tem. E não há de ser uma tarefa fácil nem muito agradável encarar as nossas sombras, não é verdade? Muitas vezes, reconhecer que vivemos em certos ciclos ou em repetições por conta de traumas e dores que vivemos é muito difícil. É muito doloroso, mas nesse ambiente da psicanálise, nós temos o objetivo de trazer, enfim, maior compreensão interna para esse indivíduo. Por que que a psicanálise existe? Para que que ela serve, afinal de contas? Não é para cura? Nós não vimos que é um método terapêutico? Então é preciso que, através ali da análise, através da psicanálise, nós temos esse objetivo, essa finalidade, promover maior compreensão interna. Outro objetivo é desenvolver a maturidade emocional. E ambos indo para que direção? Resgatar a qualidade de vida daquela pessoa. Vamos falar um pouquinho mais sobre os dois primeiros, porque os dois primeiros, promover maior compreensão interna e o desenvolvimento da maturidade emocional, eles caem em resgatar a qualidade de vida daquela pessoa. Por que a psicanálise teria esse objetivo, então, de fazer com que a pessoa se compreendesse melhor? Todos nós precisamos de nos conhecer melhor. O autoconhecimento, ele nos faz entender por que agimos como agimos. E isso nos ajuda na tomada de decisão diária. Isso nos ajuda a entender quando é que os nossos desejos estão batendo de frente com as nossas defesas. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós fugimos. Por que queremos o que queremos, afinal de contas? Porque nós queremos tanto o prazer? Porque buscamos tanto o prazer?
E porque nos defendemos de algumas coisas, porque evitamos o desprazer daquilo. A psicanálise ela vai a fundo para entender essas coisas. E ademais, eu quero, mas percebo que não posso. Todo mundo já ouviu essa frase. Eu quero, né, mas percebo que eu não posso. Todo mundo ouviu o você não é todo mundo, ou todo mundo ouviu, né, Deus me livre, mas quem me dera, né, uma frase popular dos nossos dias, em que nós vimos que muitas vezes queremos coisas que não podemos ter. A psicanálise, ela nos ajuda a abrir essa janela para dentro da pessoa, para que ela compreenda ela mesma e para que ela possa tomar melhores decisões. E as decisões, então, que vão ser decisões benéficas para ela mesma, que vão trazer paz. Olha que interessante esses dois últimos itens aqui do nosso slide. Olha, no mundo absoluto dos desejos, instaura-se a anarquia. Imagina só se todo mundo fizesse exatamente o que quer, quando quer. Que anarquia nós viveríamos? Falta total de proteção, de segurança. Por outro lado, num mundo caracterizado pelo extremismo das defesas, a humanidade seria sem emoção. Se nós nunca nos arriscarmos, nunca vamos conseguir alcançar certos objetivos. Então, é preciso entender essa tensão. O que eu desejo, do que eu me defendo. Outro ponto da psicanálise, então, o objetivo dela, desenvolver maturidade emocional. Quando uma pessoa ela está sofrendo um conflito em sua saúde mental, ela não consegue agir de forma madura. Ela não consegue sair de alguns estágios da vida. E ela não consegue, então, exercer a sua vontade livremente. Ela não consegue tomar boas decisões, como eu já disse aqui anteriormente. Ela acaba trazendo dor a si mesma e a todos que estão ao redor dela. É preciso que haja uma conscientização daquilo que é inconsciente. Por que que eu ajo dessa forma? Porque até aqui eu vivi dessa forma. Como eu posso agir diferente? A questão do como agir daqui para frente é o fortalecimento do ego, fortalecimento de quem eu sou, para que eu possa tomar decisões não tão baseadas em todos os meus desejos, aquilo que eu quero fazer e viver, e nem sempre fechadas, com medo, me defendendo de certas coisas. Qual é o objetivo, né? Para quê? Por que, em última instância, a psicanálise existe? É para resgatar a qualidade de vida de quem sofre mentalmente, emocionalmente. As emoções, costumo dizer, elas são excelentes servas. Elas são muito importantes, são parte de nós, importantíssimas. Porém, elas são péssimas senhoras. Uma pessoa que é guiada pelas suas emoções, simplesmente ela não consegue alcançar os seus objetivos. Próximo item da aula de hoje: conceitos fundamentais. Esses conceitos fundamentais que estou trazendo hoje é uma lista não exaustiva, são alguns principais que eu trouxe de toda a matéria, de toda a grade da psicanálise, e você vai ter a oportunidade de revê-los em outros módulos. Afinal de contas, eles são fundamentais, eles estão na base da ciência que é a psicanálise. Você vai poder ouvi-los de outras formas, de outros ângulos, então você vai poder aprender mais sobre eles, combinado? O primeiro que nós vamos trazer agora, o primeiro conceito fundamental dessa aula de hoje, vai ser as pulsões. Vamos falar sobre as pulsões. Nós entendemos pela psicanálise que as pulsões, elas são como que uma ação de descarga na mente do indivíduo, em que ele busca o quê? Se livrar de uma pressão e procurar alívio. Falamos muito em prazer e desprazer. Constantemente, a nossa mente está buscando o prazer e evitando o desprazer. Há um processo dinâmico acontecendo sempre, nos pressionando. É uma pressão, uma força, uma carga de energia que faz com que a pessoa ela se mova para um objetivo, que é livrar-se de algo que está
atrapalhando, está trazendo sofrimento e procurar o alívio, o prazer. Então, a pulsão é o impulso que leva o indivíduo a agir. É o impulso que leva o indivíduo a agir. Falamos aqui, então, de uma força psíquica mental. Estamos falando de algo que acontece na mente. Olha só como nós estamos trabalhando profundamente hoje. Entretanto, Freud acreditava que as nossas pulsões, elas vêm também do nosso corpo. Elas têm uma parte que é também orgânica, uma origem orgânica. Entretanto, pulsões e instintos são diferentes. Por ora, nas obras de Freud e nas obras de outros autores da psicanálise também, você vai ver esses conceitos se batendo, se trombando. Mas por muitas vezes eles vão ser completamente afastados. Pulsões e instintos. Os instintos, da maneira mais clara que nós falamos no nosso dia a dia, que nós trazemos com mais normalidade, vamos dizer assim, elas falam muito das necessidades fisiológicas, daquilo que é inato do corpo, está ligado a aspectos físicos. Mas sempre quando falarmos de pulsão, nós vamos estar falando de desejos de ordem mental. Podem sim ter origem no corpo físico, né? Mas são desejos de ordem mental. Um exemplo clássico, você vai ver em muitas aulas por aí, é a sede. A sede, ela sim é uma necessidade fisiológica, mas também vai se tornar em nossa mente uma pulsão, um desejo de ordem mental. Quando sentimos que queremos sede, que queremos água, vou aproveitar e vou tomar. Quando sentimos que queremos água, quando estamos com sede, há uma resposta do nosso corpo, há um chamado do nosso corpo, mas há também um- uma energia mental sendo empregada e nos pressionando para fazer algo. Aqui foi muito fácil para mim. Eu fui aqui do meu ladinho e peguei o meu copo d'água. Mas em outra situação, eu poderia ter que exercer uma energia maior. A pressão seria maior. Se eu tivesse, por exemplo, perdido em um deserto. Isso me faria ter sim que vivenciar um esforço maior para poder liberar essa pressão sobre mim. Um desprazer enorme, estar morrendo de sede, e a necessidade de beber a água, esse desejo de beber a água. Nós precisamos entender a pulsão, então, como um representante psíquico, é algo mental, de estímulos corporais. Então, sim, é algo mental em estímulos corporais. Ela vem também do corpo, mas estamos falando aqui da parte mental apenas. Freud, quando ele falava em pulsões, ele trazia elas em uma dualidade. O primeiro dualismo que ele encontrou em seus estudos foram as pulsões sexuais se contradizendo com as pulsões do ego ou de autoconservação. Algo interessante quando lemos e estudamos sobre Freud é que ele mesmo revisava as suas teorias de tempos em tempos. Enquanto ele teve vida, enquanto ele escreveu, enquanto ele publicou obras, ele trouxe muitas e muitas ideias diferentes, vamos dizer assim, sobre os mesmos termos, porque de obras em obras ele ia evoluindo no conhecimento da psicanálise. Estamos falando aqui de uma ciência jovem. A psicanálise, ela tem uma data inicial marcada em 1900 com a interpretação dos sonhos. Então, Freud, em suas próprias obras, ele ia revendo os seus conceitos. Então, primeiro, ele apresentou essa dualidade, falando das pulsões sexuais e das pulsões de ego e de autoconservação. Depois, em seu trabalho, ele abriu o seu leque, o seu entendimento e trouxe a classificação da pulsão em pulsão de vida, que ele fala sobre Eros, e a pulsão de morte, que é Thanatos. Antes de nós falarmos sobre pulsão de vida e pulsão de morte, é importante falar sobre os componentes da pulsão. Para falar sobre os componentes da pulsão, nós vamos então trazer mais uma vez o exemplo da sede. Poderíamos usar outros exemplos também. A pulsão, ela é composta de uma fonte, uma finalidade, uma pressão e um objeto. A fonte é de onde surge a necessidade. Então, o meu corpo físico ele precisa se hidratar. Ele pede por água. Qual que é a fonte? Então, a necessidade de se hidratar. A finalidade.
A minha finalidade é reduzir essa necessidade, né? O desprazer de estar sentindo sede. Eu quero o quê? Matar a minha sede, quero beber água. Qual que é a pressão? A pressão ela vai falar justamente da quantidade de energia que eu preciso de usar, da quantidade de força que eu preciso usar para satisfazer essa minha pulsão, esse meu instinto. No caso da água, nós podemos usar as duas palavras. E isso vai ser determinado por quê? Pela intensidade ou pela urgência dessa minha pulsão. O que que eu vou fazer então para acabar com a minha sede? Essa é a pressão. E aí, em situações diferentes, podemos mencionar essa pressão. Eu citei antes um exemplo mais exagerado, né? Estar perdida em um deserto. Se eu estivesse perdida em um deserto e sentisse sede, eu beberia qualquer água ou qualquer líquido que eu encontrasse. Até mesmo a própria urina. Há casos de pessoas que ficam perdidos e precisam se hidratar e acabam reaproveitando a própria urina. Da mesma forma, se eu estivesse na minha casa, deitada, num dia frio e sentisse sede, talvez eu pensasse: ah, será que vale a pena mesmo eu me levantar debaixo das cobertas e ir até a cozinha buscar água? Essa pressão, vocês percebem, seria muito menor, extremamente menor, do que a pressão de uma pulsão de sede no meio do deserto. O objeto aqui é a coisa, qualquer ação ou expressão que satisfaça aquela pulsão. No caso da sede, a água, um suco, um leite, algum líquido, talvez até mesmo uma fruta. Por que que é importante pensar e saber sobre isso? Porque toda psicanálise, ela vai estar lidando com o que eu quero, o que eu posso fazer. A psicanálise, ela vai sempre tratar conosco naquilo que nós desejamos, naquilo que nós vemos fora de nós e trazemos para dentro de nós como um ideal. À medida que vamos caminhando nessa aula e que você for ouvindo alguns exemplos, você vai ter mais clareza a respeito da importância desse conceito de pulsão. Falando em pulsões de vida e pulsões de morte, então, esse dualismo que Freud coloca, ele classifica as pulsões assim: pulsões de vida e pulsões de morte. As pulsões de vida, elas tendem o quê? A construir, a criar, a fazer coisas novas e a mantê-las em funcionamento. Exemplos clássicos, né? A própria sede que nós falamos, também comer está dentro de pulsão de vida, trabalhar, criar. O ser humano, ele tem a pulsão de vida em si, mas ele também tem a pulsão de morte, que vai estar voltado o quê? Para o isolamento, para a autodestruição, para a inanição completa. Forte, não é mesmo? Um exemplo claro sobre pulsão de morte, dois exemplos que eu posso dar aqui. Um deles é o sentimento, por exemplo, de saudade num luto. Se você perdeu alguém, se o indivíduo perdeu uma pessoa, ele vai constantemente se lembrar daquela pessoa e por vezes ele vai se massacrar naquele sentimento de saudade, ele vai se forçar a lembrar, a manter lembranças, e ali ele sente dor, ele sofre, mas ele permanece ali naquele sofrimento. Isso é uma manifestação da pulsão de morte dentro daquela pessoa. O caso extremo de manifestação da pulsão de morte é o autoextermínio, é o suicídio. Quando a pessoa ela chega ao extremo de acreditar de que não há uma saída diferente para si a não ser a morte. E ela pratica o ato contra si mesma. A pulsão de vida e a pulsão de morte, ela briga, ela luta, vamos dizer assim. Essas duas forças, elas colidem o tempo inteiro dentro de todos nós, de todos os seres humanos. Segundo Freud, são essas pulsões que regem a vida. É muito interessante quando pensamos em pulsão de vida dentro da sociedade, como ela é importante dentro da sociedade. O indivíduo, ele constrói, ele vive em sociedade porque existe pulsão de vida. Ele consegue organizar os seus instintos, os seus desejos, ele reconhece os seus sims e os seus não, o eu quero, mas eu não posso, por causa da necessidade de viver em sociedade. Freud, ele
Ele traz para nós um conceito interessante quando ele fala sobre pulsão de vida. Ele usa o nome da energia de pulsão de vida como libido, como desejo. E ele fala que essa é a energia que toda pessoa emprega na manutenção da vida. Então, estamos aqui juntos, estamos estudando. Você está empregando parte da sua libido nesse momento no seu estudo. Você está empregando o seu desejo aqui, a sua pulsão de vida nessa formação. Nós todos movemos essas pulsões, nós todos movemos a nossa libido. Há um exemplo em que a libido pode ser direcionada completamente a um projeto e sendo indisponibilizada para outros. Por exemplo, um exemplo clássico é quando nasce um bebê. A mãe ela fica completamente envolta com os cuidados daquela criança. E quando ela está ali em volta aos cuidados daquela criança, ela não consegue pensar em mais nada, fazer mais nada. Todo o seu investimento de vida, toda a sua pulsão de vida, toda a sua energia, sua libido, ela está voltada para aquele projeto. Agora, um outro lado também, um outro exemplo que pode ser dado é quando falece uma pessoa querida e a pessoa é enlutada, ela não consegue sair daquele luto e ela gasta todo o seu tempo rememorando situações e sofrendo por causa daquela pessoa que foi tão importante que foi perdida. Ali podemos dizer que toda a sua energia de vida foi voltada para aquela pessoa. Por isso ela não consegue dar conta de emprego, de vida comum do lar, simplesmente porque ela está com a sua libido, com a sua energia completamente voltada ali para aquela pessoa que faleceu. Então, para a energia da pulsão de vida, Freud fala de libido, e para a energia de pulsão de morte, ele usa apenas o termo pulsão de morte mesmo. Vocês vão ler sobre isso em vários autores. Esse conceito é importantíssimo. Passando agora para outro conceito que nós vimos na aula 1. Vocês lembram desse slide aqui? Nós vamos passar apenas por ele para que você possa rememorar. A primeira tópica de Freud, então, esse modelo, ele trouxe o modelo topográfico dos lugares. Ele vai se referir, então, à existência de três sistemas psíquicos. Como que a nossa mente foi sistematizada por Freud? Ele falou do inconsciente, que é a parte mais profunda do desenho do iceberg, aquilo que está abaixo da água, que nós não vemos, mas que existe e que está o tempo todo nos influenciando. São conteúdos não presentes no campo da consciência, então, conteúdos muitas vezes reprimidos. Nós não queremos ou não conseguimos lembrar, né? Um registro de memória profundo. O pré-consciente, a gente já pode falar que é essa linha d'água que faz a divisão ali, tem o contato com o inconsciente e com o consciente. É um registro de memória também que é qualitativo, então ele fala daquilo que é prazeroso, daquilo que não é prazeroso. E é algo que nós podemos acessar com a nossa consciência, que é a parte de fora ali do iceberg. A consciência, ela é a parte que tem contato com o mundo exterior e ela que percebe aquilo que é prazeroso e o que não é. Então, a consciência, ela fala com o mundo exterior, ela ouve o mundo exterior e ela também fala, ela também tem relações com o mundo interior do indivíduo. Beleza? Isso aí eu creio que tá, ó, esse conteúdo tá bem compreendido da aula 1. Vamos abrir então para falarmos um pouco da segunda tópica de Freud. Vamos abrir então para nós falarmos um pouco sobre isso hoje. A segunda tópica de Freud, ela traz essas três palavras aí que são bem conhecidas no nosso vocabulário comum, né? Freud, ele foi tão brilhante e ele foi tão importante em suas descobertas, em sua sistematização da psicanálise, que ele influenciou completamente a nossa cultura. Então, todos nós, praticamente, ouvimos já a expressão id, a expressão ego, a expressão superego. A segunda tópica, ela vai falar do modelo estrutural da mente humana. Como nós podemos identificar as estruturas da mente humana. Aqui nessa charge, né, o desenho do Freud, nós vemos um Freud ali com dois chifrinhos, vamos assim dizer, e um Freud também com uma auréola de anjo. Quem somos nós, afinal de contas? Somos
Esse que tem os chifrinhos, que ali representa o mal, que representa aquilo que é controverso, que representa esse lado egoísta, esse lado que busca desesperadamente prazer para si, ou nós somos aquele lado todo certinho, todo cheio de moral, todo cheio de regras? Vamos pensar sobre isso. Freud traz que nós somos os três. Nós somos os três, né? Vamos falar de id, ego e superego. Primeiramente, vamos falar do id. O id é a parte mais antiga do aparelho psíquico. Segundo Freud, nós nascemos totalmente id. Nós somos, enquanto crianças recém-nascidas, nós temos o nosso corpo, a nossa mente, temos a nossa estrutura, a nossa personalidade, tudo o que nós somos. Os nossos conteúdos ali inconscientes, aqueles que vieram por hereditariedade, aqueles que nasceram conosco, aqueles também que nos primeiros meses e anos de vida foram recalcados ou adquiridos através dos registros de memória. Todos esses conteúdos, eles vão ser um reservatório e fonte de energia psíquica das pulsões. O id é essa fonte de energia que opera apenas segundo o princípio do prazer. Então, o id é essa parte caótica, desorganizada e que busca a satisfação egoísta de todos nós. O id, ele desconhece qualquer tipo de lei. Ele não faz juízos de valor em certo ou errado, mas ele deseja a sua satisfação. Esse é o id. Nascemos dessa forma, desejando nossa satisfação. Com o desenvolvimento do id, uma parte dele se desenvolve, vindo então o ego a existir. O ego, ele vai falar o quê? Da parte executiva da nossa personalidade. Isso vai assegurar a identidade de quem somos, a nossa consciência, a nossa autoconsciência. O ego, ele vai operar de acordo com o princípio da realidade. Se o id, vamos pensar lá na criancinha, se o id é essa parte que quer porque quer, que faz birra, que faz do jeito que quiser, que é egoísta, que busca apenas o interesse de si mesmo, ele vai se desenvolver para compreender que nem tudo o que ele quer é permitido que seja feito. Nem sempre as coisas no seu ambiente, ao seu redor, vão ser do jeito que ele quer. Então, o id, ele é regulado pelo princípio do prazer, e o ego, ele vai ser regulado pelo princípio da realidade. Ele, inclusive, vai agir para poder preservar o indivíduo. O ego, ele vem buscar a segurança do indivíduo, a sanidade do indivíduo, a saúde do indivíduo. Por isso, inclusive, ele usa mecanismos de defesa para protegê-lo. O ego, ele vai ter uma função muito importante na nossa estrutura psíquica, porque ele vai procurar harmonizar, mediar e integrar as pulsões do id. Lembra que nós falamos agorinha que o id ele é um reservatório, uma fonte de energia para as pulsões. A pulsão é aquela descarga, é aquela força que me faz ir de encontro a algo que eu preciso, a algo que eu quero, e também de fugir, de evitar algo que eu não quero. Prazer e desprazer, sempre lembrar disso. O id, então, ele vai dizer: eu quero agora. O superego, que nós vamos ver no próximo slide, ele vai dizer: você não pode, você não deve. E o ego, ele vai ficar ali entre os dois, buscando harmonizar, mediar, integrar essas frentes. O superego, ele é uma evolução do ego. E ele diz respeito a um representante internalizado dos pais. A figura materna e paterna, principalmente a figura paterna, vai falar muito a respeito do nosso superego. O superego vai representar o juiz, aquele dentro do indivíduo que fala o que é certo, o que é errado. Ele diz respeito à porção moral da personalidade. O objetivo dele, a função dele é conservar também o indivíduo, é fazer o papel de ego ideal. O que é o ego ideal? Quem eu quero ser? Quais atitudes que eu faço das quais eu me orgulho? Da mesma forma, quais atitudes que eu faço que eu me sinto culpado?
culpado, que eu me sinto inferiorizado. O superego, ele vai estar sempre como juiz, como essa balança. O superego, então, é essa lei, esse sensor que existe dentro de todas as pessoas, segundo Freud. Pensando, então, de maneiras de entender essa classificação, de ilustrá-la, ilustrar esse modelo que Freud traz para nós, temos dois aqui em tela. O primeiro modelo seria esse modelo do cavalo, cavaleiro e rédeas. O id é o cavalo, é a força, é o desejo, aquele que está assentado sobre o cavalo. O cavaleiro é o ego, aquele que quer dar direção a esses desejos, a essa pulsão, a esses conteúdos inconscientes. A rédea é o superego, é o que segura o id. Nós vemos aí então que o ego, ele tem essa função de segurar o id através do superego. Não é fácil a vida do ego, não. Outra forma de nós pensarmos sobre esse modelo estrutural, nós podemos falar dos moradores de uma mesma casa. Vamos imaginar aqui comigo. No primeiro andar da nossa casa mora um homem rabugento, exigente, um velhinho que quer as coisas apenas do jeito dele, que considera tudo muito errado, tudo muito difícil, tudo muito impossível, que é um juiz, um censor. Quem é esse? O superego. Em outro andar dessa casa, mora um adulto sensato, que é aquele que paga as contas, que mantém a casa limpa, que deixa a geladeira sempre abastecida, que é o ego, aquele que organiza a casa. E no porão, muitas vezes trancado, mora um jovem imprudente que faz o que quer, quando quer. Vive no meio daquela desordem, ele come na hora que quer, ele só é higiênico ou faz limpeza quando quer, ele procura viver sua vida com muito prazer. Esse é o id. Agora vocês me contem, o que que vai acontecer com essa casa se o ego resolve tirar férias e sair? Como que vai ficar esse velhinho exigente e esse jovem que só faz o que quer? Um exemplo disso acontece nos feriados de carnaval. Muitas pessoas abaixam o seu sensor ao máximo, elas esquecem de muitos conceitos morais, elas tiram o seu ego desse jogo e ali o seu id, o seu jovenzinho, ele luta com o velhinho, deixa o velhinho no nocaute e a pessoa passa a viver ali as suas pulsões, seus desejos de forma livre, exagerada, de forma sem nenhum preconceito, sem nenhuma dificuldade de arrependimentos, pelo menos enquanto está ali naqueles dias de festa, não é mesmo? Mais um exemplo que eu posso dar falando de id, ego e superego. Vamos imaginar que id, ego e superego foram uma concessionária. Id, sonhador, desejoso, foi direto na BMW. Falou assim, nossa, eu quero esse carro. Esse carro é lindo, esse banco é maravilhoso, esse motor é isso, é aquilo. É o meu desejo, é o meu sonho, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O superego, de posse ali da sua calculadora, olhando bem o preço daquele carro, foi logo falando com ele. Nós não temos condições de manter nem o IPVA desse carro. Não vamos poder ficar com essa BMW. E uma discussão se instaurou entre eles. Eu quero, eu quero, eu quero. Não tem como, não tem como, não tem como. É preciso então que o ego venha entre essas forças e faça a sua função harmônica. Ide, BMW não dá, eu já entendi que não dá superego, ok. Então, qual é o carro que nós vamos conseguir comprar com o dinheiro que a gente tem? Qual é a solução viável diante de tudo isso? Olha que frase maravilhosa de Freud. Não somos apenas o que pensamos ser, somos mais.
Somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Nesse curso, você está tendo a oportunidade de ver exatamente isso. Como um ser humano é muito mais do que é possível ver apenas em uma primeira fala, em uma primeira conversa. Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós lembramos, aquilo que nós esquecemos, tudo isso, os impulsos que nós acabamos falando, eu fiz, não queria, mas fiz, os impulsos que nós freamos em muitos momentos, tudo isso diz muito, muito sobre nós. E é esse conteúdo que ele precisa vir à tona em análise. Quando esse conteúdo vem à tona numa análise, o psicanalista ele consegue interpretar esses conteúdos inconscientes, aí ele pode realizar a transferência. Ele pode trazer à luz para o seu analisando, para aquele indivíduo que sofre, esses conteúdos. E aí sim, ele vai poder ajudar nesse processo de cura, no processo de terapia. Uau, vamos falar então sobre mais um conceito importantíssimo, que são os mecanismos de defesa. O que são os mecanismos de defesa? Dentro da psicanálise, nós vamos falar então dos mecanismos de defesa como formas que o ego busca para se esquivar de seu encontro com elementos potencialmente perigosos e inconscientes, e que possam levar a uma autocrítica que coloque em risco uma capa protetora do próprio ego. Eu usei aqui uma ilustração de uma armadura. Os mecanismos de defesa, então, são mecanismos que o próprio ego usa, muitas vezes, na extrema maioria, de forma inconsciente, podem ser usados de forma consciente, sim, mas na maioria das vezes, de forma inconsciente, esses mecanismos de defesa, eles vão ser usados para proteger o indivíduo para que a pessoa não sofra, não sinta dores por causa de lembranças difíceis, não se decepcione em certas situações, não seja alvo de críticas, de palavras, de agressões. Assim o ego faz, ele procura defender o indivíduo. Os mecanismos de defesa eles são uma matéria bem extensa. Eu vou trazer aqui para vocês uma lista deles, é verdade, mas essa lista não é exaustiva, existem muitos outros que muitos autores trazem de formas diferentes. Mas eu queria que, principalmente aqui, você prestasse atenção nos exemplos que eu vou trazer. Eles não estão dispostos no slide, então anote aí. Mecanismos de defesa. Vamos começar falando do recalque. O recalque, ele é o mecanismo de defesa mais importante na psicanálise, aquele que Freud traz assim como o mais importante. O recalque ele pode ser primário ou secundário. Nós vamos ter oportunidade de falar sobre esse mecanismo de defesa e sobre muitos outros deles em outros módulos desse curso. Tal é importante essa matéria. Então, recalque é algo que você pode e deve estudar mais. Você vai ouvir mais sobre ele em outros módulos. O recalque a gente pode colocar como uma tentativa de esquecer aquele conteúdo, o desejo proibido, o pensamento ou sentimento doloroso, ele é empurrado para a inconsciência, para o inconsciente para que ele não cause dor e sofrimento, estando na consciência do indivíduo. O recalque, então, é uma força, é uma pressão contínua para poder impedir que esse conteúdo volte à consciência. O recalque, está aqui no nosso slide, ele pode surgir na forma de sintomas. E o tratamento visa o reconhecimento desse desejo recalcado. Um exemplo, a pessoa pode ter sofrido alguma espécie de trauma e esse sofrimento, essa lembrança, esse ocorrido, está sendo empurrado para o inconsciente. Entretanto, ele consegue voltar. O termo na teoria é o retorno do recalcado.
ele consegue retornar através de sintomas, através de sonhos, através, em casos mais extremos, de doenças psicossomáticas. Então, aquilo que a pessoa está se esforçando para não trazer à consciência está incomodando profundamente aquela pessoa de outras formas. Um caso muito claro, né, que a gente pode falar, é do soldado que voltou da guerra. E ele tem sonhos, pesadelos, desenvolve vícios, porque são formas dele estar, do seu inconsciente, estar tentando lidar com tantas memórias doloridas, traumáticas. A repressão. A repressão, em alguns momentos, dependendo do autor, nós temos que tomar cuidado para que ela não se confunda com o recalque. A repressão, ela vai falar sobre uma barreira que impede que pensamentos dolorosos cheguem à consciência. Mas ela é diferente do recalque. No recalque, a gente está falando de coisas mais profundas, de traumas, de situações mais profundas. A repressão é sim essa barreira. Um exemplo que a gente pode dar da repressão. Pode haver algum sintoma em que a pessoa ela tem dificuldade, por exemplo, de falar em público, em qualquer ambiente. Ali, como ela tem aquela dificuldade e ela percebe que ela sua frio, que ela sente mal, né, tem vertigem. E por quê? Por que ela tem? Talvez em análise ela consiga trazer uma lembrança de algum momento em que ela passou por uma extrema situação que a pressionou, que a fez sofrer diante de um público, né, que a deixou ali talvez com medo ou com vergonha em alguma situação, e ela percebe ali que é essa memória, é essa situação que a fazia agir assim, porque ela pensava que talvez sempre se repetiria, né, a situação vexatória que ela viveu anteriormente. A repressão, então, ela é essa barreira que impede que uma lembrança ou que um pensamento doloroso chegue até a consciência. Negação. A negação é, há uma realidade exterior. A pessoa ela substitui essa realidade por algo que não existe. Pode ser algo pontual. Um exemplo que nós podemos dar é o pai ou a mãe que nega que seu filho está usando drogas. Há diversos sintomas, situações que demonstram aquilo. Alguém até já falou, um vizinho, um parente, alguém trouxe ali um alerta. Talvez aquele jovem já vendeu coisas pessoais e está se desfazendo de coisas importantes por causa do uso de drogas, mas os pais continuam dizendo que não. Ele falou que não, então não está usando. Prefere se negar para evitar aquele sofrimento. O ego usa esse mecanismo de defesa para evitar o sofrimento. Isso é algo pontual. Quando várias negações elas se tornam sistêmicas, elas começam a trabalhar juntas, pode haver algo muito sério que é o desencadeamento de uma psicose, que é quando há uma perda da realidade. Nos sintomas neuróticos, nas neuroses, a realidade ela é mantida. Há um sofrimento, há um adoecimento psíquico, mas a realidade é mantida. Na psicose, há uma perda da realidade. Então, a pessoa ela passa a viver em um mundo paralelo. Próximos mecanismos de defesa, vamos falar de regressão. A regressão é quando o ego recua, fugindo de situações de conflitos atuais para um para um estágio, perdão, para um estágio anterior. Tem uma criancinha aqui no nosso slide para poder exemplificar aqueles casos em que nasce um irmãozinho e o irmão mais velho, então, tem o desejo de voltar a usar chupeta, a usar bico. Ou então ele volta a fazer xixi na cama. É uma estratégia de defesa do seu ego, para chamar a atenção para si, para requerer aquele cuidado. Então, ele regride em algum estágio de desenvolvimento com o objetivo de se proteger. Próximo mecanismo de defesa, o deslocamento. No deslocamento, nós vemos o quê? Uma emoção, um sentimento, ele sendo projetado, ele sendo lançado sobre uma outra pessoa, sobre um objeto, que não é o alvo real daquele sentimento, daquela emoção. Mas é mais fácil, ou mais confortável, ou vai ter menos
vão ocorrer menos prejuízos se esse sentimento, muitas vezes projetado, que é a raiva, ele for lançado sobre aquele elemento ou sobre aquela pessoa, do que sobre o seu real destino, vamos assim dizer. Um exemplo, a pessoa tem um dia péssimo no trabalho, o chefe trata super mal aquela pessoa, tem um momento ali terrível, e ela chega em casa e desloca o seu sentimento de raiva sobre o cachorro, sobre uma pessoa da família. Outro exemplo, um filho adolescente, um adolescente que ele é repreendido pelos pais, os pais o tratam ali de maneira ríspida, e ele quer gritar, ele quer ser agressivo com os pais, mas não pode. Então ele bate a porta do quarto, ele grita no travesseiro. São formas de deslocamento das emoções. Outro exemplo também interessante do deslocamento é quando o adolescente ele faz bullying na escola, quando ele é agressivo na escola, ele pode estar pedindo socorro. Pode ser que dentro da casa, no seu contexto familiar, ele esteja passando por sentimentos e emoções negativas e não consiga trazer aquilo de outra maneira mais positiva. Mecanismo de defesa, projeção. A projeção é quando o sujeito ele expulsa dele, ele tira dele e localiza no outro alguma coisa, alguma qualidade, ou um desejo, ou um sentimento que ele desconhece ou recusa nele. Defeitos também é possível. Olha que interessante essa frase, olha. O contraste entre essas duas frases dentro da projeção. Eu tirei 10 na prova, todo orgulhoso de si. O ego, todo orgulhoso de si. Eu tirei 10 na prova. Quando o ego vai falar sobre uma nota ruim, ele diz: o professor me deu zero na prova. Não foi ele que tirou zero. O professor me deu zero na prova. Então, aí é uma diferença da projeção. Aquilo que ele não quer nele mesmo, ele lança no outro. Uma outra forma de projeção muito comum é encontrada naquele que é ciumento, que ele imagina coisas para outra pessoa. O lugar onde a pessoa está, aquilo que a pessoa está fazendo, a maneira que a outra pessoa falou e agiu com alguém, porque na verdade são qualidades, são características que ele tem nele mesmo, atitudes que ele tem nele mesmo, então ele projeta na outra pessoa. Ainda em mecanismos de defesa, vamos falar sobre isolamento. O isolamento, ele funciona da seguinte forma: é isolar, retirar, separar um pensamento ou um comportamento de outros. É tirar as ligações entre aquele pensamento ou comportamento, do conhecimento que a pessoa tem nela mesma, e interromper o fluxo de pensamentos naquele sentido. É interessante para algumas profissões que o isolamento seja usado como mecanismo de defesa do ego. Um exemplo disso é quando um médico precisa operar uma criancinha. Por exemplo, aquele médico precisa operar uma menina de 5 anos. Pode ser que ele tem uma filha de 5 anos que até se parece com aquela menina. Ele precisa, então, isolar-se, isolar os seus sentimentos, seu pensamento em relação à sua filha, para que ele saiba e possa exercer ali a sua profissão. Assistentes sociais, juízes e muitas outras profissões, nós psicanalistas precisamos de usar esse mecanismo de defesa em muitos momentos, para poder isolar os nossos comportamentos e não permitir que aquilo interfira na nossa prática. Mecanismo de defesa, racionalização. É um recurso em que a pessoa usa argumentos lógicos, ele simplifica também, traz simplificações e até estereótipos para quê? Para o ego ficar na situação de conforto. Então, o que que a racionalização faz? É aquele momento em que a pessoa, ela critica a outra, traz uma lista sobre a outra pessoa, justifica o seu erro a partir do erro do outro. Esse é um exemplo de racionalização. Muitas vezes, em discussões de casais, em problemas de família, é possível perceber isso. Por que que é muito interessante? Porque enquanto estamos racionalizando, fazendo listas, né, descrevendo ali situações que as outras pessoas fazem, fizeram conosco, nós estamos entendendo que nós estamos com a razão.
que nós estamos certos. Então, o ego se sente protegido dessa forma. A formação reativa é um outro mecanismo de defesa que fala com que a pessoa ela sente o desejo de algo, sente o desejo de falar ou de fazer algo, mas ela faz exatamente o oposto. A formação reativa, ela pode ter um aspecto positivo ou um aspecto negativo. Por exemplo, a pessoa ela pode ter pensamentos promíscuos, pensamentos sexuais a respeito de alguém, porém ela toma atitudes sempre de censura ou atitudes, né, que nós podemos dizer que são puritanas em relação àquela pessoa. Apesar, então, do seu desejo de promiscuidade, ela busca agir de maneira completamente contrária para se proteger ali daqueles desejos. Uma forma também de perceber a formação reativa é quando sentimos inveja, mas queremos transformar essa inveja em gratidão. Passamos ao contentamento. Formação reativa, então. Isso pode acontecer, como eu disse, os mecanismos de defesa, de maneira inconsciente, falei lá atrás, ou de maneira consciente. Se eu percebo que aquele meu desejo, aquela minha vontade vai ter reações que vão me trazer mais mal do que bem, a tendência do meu ego é me proteger. Então, ele vai me defender, me fazendo tomar um caminho contrário. Uau, estamos acabando a lista dos mecanismos de defesa. A identificação é um mecanismo de defesa claro. É quando uma pessoa ela quer se identificar com alguém ou com um grupo que ela pertence, né? Nós temos aí o exemplo da moda, nós vemos os adolescentes se identificando muito, né? Trazendo muito para nós esse tipo de mecanismo de defesa para se sentir parte ali do grupo. Aí entra tanto a questão da moda como qualquer tipo de hábito, muitas vezes o hábito de fumar também, entre outros. E o mecanismo de defesa que eu deixei por último na minha extensa lista, que é a sublimação. O conceito de sublimação, ele é muito importante para Freud. Assim como lá no comecinho dessa lista, eu falei que o recalque valia mais estudos, a sublimação também vale mais estudos. Freud, ele traz para nós que a sublimação, ela sempre vai vir após um recalque acontecer. Houve ali um recalque, houve aquela força que impulsionou para o inconsciente uma lembrança, um desejo que não era aceitável. E então o recalque ele aconteceu e o retorno do recalcado também aconteceu. Aquilo que estava tão escondido começou a vir para fora e assim ele precisou ser tratado. O que que é preciso fazer então? Com essa pulsão, com esse desejo, com essa energia que está ali brigando dentro do inconsciente da pessoa. Se ela não é tratada através, né, da psicanálise da análise, ela pode ser sublimada. O que é isso? O sujeito ele vai transformar essa energia que ele possui, essa energia da libido, em um trabalho ou em arte. Muitas vezes vai acontecer de forma inconsciente, sem a pessoa saber que está fazendo. Pode ser feito de forma consciente também. Nós vemos isso em quais exemplos? Nas artes, como foi dito aqui, também nos esportes. Quando, por exemplo, a prática de luta é uma forma de sublimar desejos, pensamentos inconscientes. Ou muitas vezes há um luto muito profundo que a pessoa vive, mas ela se torna uma lutadora de uma causa. Ela se torna ali uma justiceira, ela luta contra injustiças, talvez, ou contra doenças, trazendo ali mais entendimento sobre aquilo, porque foi a causa do luto. A sublimação, então, é mudar essa energia do objeto de desejo para outras áreas que vão ser mais produtivas. Freud achava isso maravilhoso porque ele entendeu que isso moveu muitos grandes cientistas, moveu muitas grandes personalidades e muitos avanços na sociedade aconteceram por causa da sublimação. Essas pessoas, ao invés de manifestarem as suas pulsões, os seus instintos, somente como elas eram puramente, elas sublimaram esses desejos, esses instintos, esses conteúdos inconscientes.
Chegando ao final da nossa aula aqui, queria trazer duas frases de Freud. Primeiro, a psicanálise é uma investigação. Ela é um estudo da mente humana que permite ao paciente superar os seus conflitos internos e curar as suas feridas emocionais. A psicanálise, então, ela ajuda o paciente a compreender as suas emoções inconscientes e a encontrar maneiras de lidar com elas. Esse é o objetivo da psicanálise, trazer essa cura, trazer esses sentimentos, essas energias, essas suas pulsões, esses desejos, tudo o que há de mais profundo no ser humano. Lembre-se, nós somos muito mais do que apenas os nossos olhos podem ver. E Freud trazendo isso para nós na psicanálise, ele vem nos trazer uma linha. Ele vem nos ensinar um caminho para que possamos ajudar pessoas a viverem de maneira mais saudável, a viverem de maneira a encontrarem paz em seus relacionamentos e principalmente consigo mesmos. Uau, hoje nós falamos tantas coisas importantes que vale a pena somente relembrarmos aqui como que foi lá o início da nossa aula. Nós falamos um pouquinho da aula 1 do conceito de psicanálise, nós falamos dos objetivos da psicanálise, trouxemos os conceitos fundamentais de pulsões, falamos da primeira tópica, da segunda tópica e sobre mecanismos de defesa. Uma aula muito, muito, muito importante que vale a pena você reassistir, vale a pena você rever, vale a pena você estudar esse conteúdo, adentrar aí nos materiais auxiliares também e continuar estudando. Muito obrigado por estar comigo nesse módulo 1. Muito obrigado, fico muito feliz, muito alegre de estar participando aqui com vocês. E eu queria então interromper a minha tela aqui, deixar o meu abraço e te dizer: continue estudando. Parabéns por estar aqui nessa formação. Continue se esforçando. Você é capaz, será um psicanalista de sucesso. Um forte abraço, que Deus te abençoe.